podcast Inova Risk, conversas sem exclusões. O nosso convidado de hoje chama-se Mauro Almeida. O Mauro nasceu no Porto, é engenheiro de sistemas e tecnologias de informação, tendo feito estudos superiores nas áreas da gestão e inovação, tanto em Portugal como no estrangeiro. No capítulo profissional, iniciou a sua carreira em 2006, na área do desenvolvimento de software, tendo mais tarde assumido responsabilidades como gestor de equipas e de projetos. O seu percurso inclui setores como a banca, as telecomunicações ou a segurança informática e esteve diretamente envolvido em projetos como o passaporte eletrónico. Atualmente é o responsável de cibersegurança da operação portuguesa da NTT Data, uma das 10 maiores empresas de serviços tecnológicos do mundo, que está presente em mais de 50 países. E ao que sei, Mauro, é também um pai babado de uma filhota prestes a fazer 10 anos. Mauro, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Mauro, lançava já um tema para este nosso início de conversa, justamente sobre a questão da cibersegurança. Como é que hoje os empresários e os gestores das empresas nacionais devem olhar para este tema da segurança da informação? Uma excelente pergunta para começarmos. Com cautela e com uma visão estratégica. Em particular porque é importante cada vez mais percebermos que a cibersegurança não é um problema da IT das organizações. Portanto, é um problema de negócio. Felizmente, na gestão de topo, já é um tema que é abordado, está na ordem do dia, pelos mais diversos aspectos e as notícias que têm surgido cada vez mais, e um mediatismo crescente à volta do tema da cibersegurança. Mas eu diria, em particular, ser visto numa perspectiva estratégica da organização. A cibersegurança, dentro do determinado mercado em que cada organização opera, e obviamente há aqui particularidades, seja pela cultura organizacional, pelo setor de atividade, etc., pode-se inclusivamente tornar uma variável diferencial no próprio setor, no próprio mercado em que essa organização opera. Portanto, eu diria que olhar para a segurança com cautela, com o rigor, com a atenção que é merecida, e sempre com uma visão estratégica. Não há uma abordagem, ou não deveria haver uma abordagem tática. Há situações que, obviamente, requerem soluções táticas, mas a cibersegurança não deve ser vista, e a segurança da informação, nessa perspectiva. Deve ser vista numa perspectiva de continuidade. E nesse desenho e nessa abordagem rigorosa e de continuidade, há assim algum conjunto de boas práticas, coisas mais simples, vou-lhe chamar de alto nível, que as empresas devem ter em conta? Eu diria que sim. Os recursos são escassos, não é? Quer seja de conhecimento tecnológico, conhecimento diferenciado, e na cibersegurança todos nós estamos a par das notícias e dos números que vão surgindo, da escassez de profissionais de IT de uma perspectiva global. Se olharmos, e se formos mais para a área da cibersegurança, é um nível de conhecimento mais diferenciado, mais especializado, e, portanto, esta escassez de recursos acaba por ser mais significativa. Portanto, há uma escassez de recursos humanos e de conhecimento tecnológico, e depois há uma escassez orçamental, financeira, porque claro, o dinheiro é finito, obviamente. E, portanto, as empresas e as organizações têm que tomar aqui algumas decisões estratégicas sobre onde é que devem investir. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, eu identificaria aqui duas perspectivas que eu acho que são relevantes as organizações refletirem sobre elas. A primeira é aonde é que eu vou investir dentro da cibersegurança. E este investimento, para que se possa ter o maior retorno de investimento possível, eu defendo que deve ser assente numa correta avaliação de risco e identificação de ativos. Quer dizer, a organização olhar para aquilo que são os ativos da empresa, o seu maior bem, e identificar claramente qual é que é o nível de risco a que esta organização está exposta e investir naqueles controlos de segurança, naquelas ferramentas, naquelas soluções, naquela abordagem que vai mitigar esse risco que tem maior probabilidade e maior impacto de acontecer, tornando assim o risco de alguma forma residual ou aceitável. Portanto, esta seria uma perspectiva. A outra perspectiva, as pessoas. Eu acho que é fundamental. Costuma-se dizer que a cibersegurança deve ser assente em pessoas, processos e tecnologia. E a verdade é esta, é que independentemente do nível de investimento que nós façamos numa perspectiva tecnológica, podemos investir milhões numa excelente solução,
mas se o nosso colaborador partilhar a sua password indevidamente, cair num ataque de phishing ou algo semelhante, ou instalar algum tipo de malware inadvertidamente, as pessoas costuma-se dizer que são o elo mais fraco da organização, Claro. nesta perspectiva de segurança, mas também defendemos que, devidamente formadas, devidamente sensibilizadas, estas pessoas podem se tornar a primeira firewall, a primeira linha de defesa das organizações para contra-ataques de cibersegurança. Portanto, eu diria estas duas perspectivas. A primeira, numa perspectiva de risco, definir o seu investimento numa perspectiva de risco, e sensibilizar, formar e capacitar as pessoas para que elas possam estar mais sensibilizadas para o tema. Isto, obviamente, requer uma mudança de comportamentos por parte das pessoas. Aquilo também na NTT Data que nós defendemos é que, para que haja esta mudança de comportamentos, temos que conseguir agir e atuar perante uma mudança de convicções. E, portanto, não acreditamos que aquelas ações de sensibilização típicas ou comuns, que juntamos as pessoas numa sala e damos ali 1 hora ou 2 de sensibilização, falamos do que é cibersegurança, quais são os principais riscos, etc. Isso serve o propósito de dizer, ok, estamos compliant, ou seja, com normas internas ou externas, porque fizemos uma formação ou uma ação de sensibilização. Não fica para Mas mais tarde. aquilo não fica nas pessoas. Portanto, elas não vão estar efetivamente sensibilizadas e não vão mudar os seus comportamentos. E, portanto, aquilo que nós defendemos realmente é uma abordagem. Nós temos uma oferta que é assente nesta multidisciplinaridade, ou seja, temos uma área que é especializada na componente de cibersegurança, portanto, sabe exatamente quais são os conteúdos que devem ser transmitidos. Temos uma área que tem uma prática já de muitos anos na componente de gestão de mudança, aqui tocando no tema da gestão de mudança que eu estava a dizer que era fundamental, certo. E uma área também criativa, que é capaz de ir buscar exatamente qual é que é o canal de comunicação efetivo que mais facilmente faz chegar essa mensagem ao colaborador, seja colaborador ou sensibilização interna ou sensibilização externa. Muito bem, muito bem. O Mauro falava das duas abordagens que considerava fundamentais. Falava na primeira que visava um pouco também a gestão de risco e a planificação depois das ações que importa tomar. É na prática isso que acontece, mesmo para aquelas empresas que mostram interesse em fazer algo mais em prol da segurança dos dados e dos sistemas de informação, ou muitas vezes avança-se logo com algumas soluções um pouco mais à mão da compra do antivírus, da atualização dos sistemas operativos. Há realmente empresas a pensar isto de uma maneira um pouco mais estruturada, ou quem pensa, na maior parte das vezes, salta um pouco essa fase inicial? A resposta é depende. Nós temos em Portugal, assistimos à semelhança de outros países, empresas com diferentes níveis de maturidade de cibersegurança. Portanto, há efetivamente empresas que já têm essa abordagem e que essa é a abordagem que eles adotam. Por acaso tocou aí no tema da atualização de software. Isso é uma excelente prática. Isso é quase aquela componente higiênica da cibersegurança, não é? Certo. Portanto, tipicamente vão sempre saindo atualizações de software que vão mitigando algumas vulnerabilidades que vão sendo conhecidas. Portanto, essa atualização de software é fundamental. Portanto, eu diria quase naquela componente higiênica de cibersegurança e segurança da informação. Há outras empresas que não estarão, talvez, num nível de maturidade tão elevado e que não o fazem. Okay? Eu diria que fundamental é realmente que as organizações tenham os responsáveis de cibersegurança, ou quem está com esse valor, com essa missão dentro das organizações, que faça parte também da decisão estratégica da companhia, que tenha uma voz e que contribua para a estratégia, porque, como lhe estava a dizer no início, a cibersegurança não é um problema do IT, ok? E depois que tenham também a possibilidade de ter um conjunto de parceiros, um parceiro ou um conjunto de parceiros, que os apoiem um pouco nessa visão. Porque a maior parte das empresas não tem no seu core business a cibersegurança e a segurança de informação. Não é? Certo. Portanto, faz sentido que sim, que se verticalize e se internalize algum tipo de serviço, algum tipo de know-how, algum tipo de conhecimento, dependendo, obviamente, do setor em que se atua. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, de infraestruturas críticas, se calhar esse reforço é maior, mas é fundamental também ter uma rede de parceiros que apoie, não só nesta componente estratégica, mas também na componente de desenho e de implementação.
Okay? Portanto, respondendo à sua pergunta, depende do nível de maturidade da organização. Claro. Eu acho que hoje em dia a cibersegurança é um tema cada vez mais discutido. O crescente mediatismo que tem havido à volta dos ataques mais recentes neste primeiro semestre tem contribuído muito para isso. Obviamente a situação da guerra da Ucrânia também. Okay. Portanto, existe já uma consciencialização grande para o tema da cibersegurança. A verdade é que também é um mercado apetecível por parte de quem fornece os serviços. Portanto, começa a existir já uma oferta muito abrangente, começa a haver uma sensibilização e uma atenção muito merecida àquilo que é o tema da cibersegurança. Muitas das vezes não se sabe bem para onde é que se há de começar ou quais as decisões que se devem tomar. E, portanto, dependendo do nível de maturidade, algumas organizações já o fazem, mas acho que deve ser transversal às organizações tomarem esta decisão estratégica baseada em risco. Muito bem. Neste diagnóstico que nós podemos fazer no fundo, do nosso tecido empresarial, como é que Portugal deve olhar para si próprio? Isto é, nós muitas vezes, quase enquanto povo, somos muito dado a grandes euforias, mas também às vezes a termos uma imagem depreciativa de nós mesmos. Neste tema da cibersegurança e em comparação com o que acontece noutras geografias, como é que nos podemos comparar? Em que ponto é que nós estamos quando olhamos para os nossos países? Com aqueles, pelo menos, com os quais faz sentido compararmos? Sim. E acho que estamos a fazer um bom caminho. Em termos de conhecimento, nós temos um conjunto de profissionais generalizadamente de IT e de cibersegurança que são reconhecidos mundialmente. Portanto, temos realmente uma capacidade e um conhecimento que é muito interessante e muito apetecível, inclusivamente para empresas estrangeiras. E essa tem sido, inclusivamente, uma das dificuldades na captação e retenção de talento, porque com a situação pandémica de Covid-19 deixámos de ter um mercado concorrencial a competir pelos talentos mais interno e passámos a deixar de ter essas barreiras, essas fronteiras e, portanto, fala-se muito dos nómadas digitais e, portanto, é muito simples hoje em dia estarmos a trabalhar a partir de qualquer localização para uma empresa estrangeira e que valoriza e que tem uma capacidade de remuneração que nós, empresas portuguesas, não temos. Numa perspectiva de maturidade, não lideramos na Europa, mas também não envergonhamos. Nós temos muito esse... Estava a falar nós como povo temos muito aquela euforia, mas também o nosso fado, não é? Certo. Eu acho Exatamente. que nós aqui nesta situação estamos num ponto intermédio. Acho que não estamos naquele sentimento de o meu fado é ser atacado e estar vulnerável a possíveis ciberataques. Acho que as empresas, o privado e também as instituições e organizações públicas, como é o caso do Centro Nacional de Cibersegurança, têm feito um excelente trabalho em termos de apoiar o cidadão, as organizações e instituições públicas. Os próprios privados estão cada vez mais cientes desta necessidade e têm efetivamente dado passos concretos para melhorarem a sua postura de cibersegurança e, acima de tudo, a sua resiliência, porque acho que tem que haver aqui uma mudança também de paradigma das organizações, quase de postura, de uma simples, entre aspas, defesa dos sistemas, mas não só esta componente da defesa dos sistemas, mas a capacidade deles recuperarem de forma rápida a um possível ciberataque. Porque, como se costuma dizer, não é se a organização vai ser atacada, é quando a organização vai ser atacada. Portanto, não havendo sistemas perfeitos e que são capazes de proteger a organização de qualquer ataque, as empresas têm também que fazer esta mudança de mindset para estarem preparadas para responder eficazmente e eficientemente a qualquer ataque de cibersegurança. Claro. Mas, enfim, é bom saber que não estaremos assim tão mal. Não, de todo. Há pouco o Mauro falava também das notícias que volta e meia vêm a público e gostava também de explorar um pouco esse ponto. É verdade que nos últimos anos têm vindo a público imensas notícias sobre ataques, um pouco por todo o mundo, todas as geografias, todos os setores, incluindo também, naturalmente, o território português. Isto eventualmente criará, ou não, e gostava de explorar um pouco esse ponto, mas pode criar uma ideia até falsa e alarmista da vulnerabilidade do país
Isto é mesmo assim? Estamos realmente expostos ou vale a pena também digerir às vezes estas notícias com alguma sensatez e prudência? Estamos verdadeiramente expostos. Ahm, Porque, como lhe estava a dizer, o nosso nível de maturidade ainda não é altamente elevado, há uma escassez muito grande de recursos, há uma falta, às vezes, de uma definição estratégica e concreta sobre o que é que as organizações devem ou não devem fazer, como é que devem ou não estar protegidas, quais são os ativos que devem proteger. Portanto, sim, estamos expostos, todos nós estamos expostos, e a verdade é que estes ataques colocam em causa, inclusivamente, não quero estar aqui com um discurso alarmista, mas a própria sociedade está vulnerável. Todos nós vimos como é que, no início deste ano, alguns tipos de ciberataques a algumas organizações, qual foi o impacto que isso teve em nós como sociedade. Portanto, efetivamente estamos expostos curiosamente, há dias estava a ter uma conversa com um colega de café e estávamos a falar precisamente de que os profissionais da cibersegurança têm um dever, têm um sentido de missão, vá por assim dizer, não só de proteção das próprias organizações, mas que transcende um bocadinho a própria organização, porque as organizações, dependendo obviamente do setor de atividade, têm um impacto no cidadão e na sociedade. Portanto, não é um trabalho fácil e que há muita pressão para os profissionais da cibersegurança, estão sujeitos a muita pressão, pelos mais diversos motivos, aqueles que são mais óbvios. E por isso acho que sim, que há este impacto positivo que estes profissionais têm via as empresas em que trabalham, seja organismos públicos ou privados, para a defesa e proteção da sociedade. Mas sim, estamos expostos e estamos expostos não só como organizações, mas também como sociedade. Certo. Para além dessas, no fundo, grandes empresas, grandes instituições, muitas vezes em setores nevrálgicos da nossa sociedade, e são normalmente esses casos que fazem as manchetes, imagino que depois haja uma realidade também associada ao tecido, por exemplo, das chamadas PMEs. Também elas estão sujeitas quase em permanência a estes ataques, a estas vulnerabilidades? Sim, completamente. E é curioso tocar nesse tema. Há relativamente pouco tempo estava a ler um artigo em que, se não estou em erro, 90% do volume de negócio que é gerado na União Europeia, agora não lhe consigo precisar os valores, diz respeito a PMEs. E que, tipicamente, são organizações que ou se colocam numa... Primeiro, acabam por ter menos poder financeiro, menos capacidade, menos conhecimento para investir em cibersegurança, de forma isolada. E depois acabam, muitas vezes, por pensar erradamente que o setor de atividade ou a sua própria dimensão não as torna relevantes para os ciberataques. Isso não é verdade, porque cada vez mais assistimos àquilo que se chama os supply chain attacks, ou as cadeias, os ataques à cadeia de valor. E, portanto, estas organizações, como fornecedores de serviços e atores numa cadeia de fornecimento, são muitas vezes um veículo de entrada para outras organizações de maior dimensão. Portanto, independentemente do volume de negócio, independentemente da dimensão, as organizações são um alvo apetecível. Podem ser mais apetecível ou menos apetecível. Portanto, é uma realidade clara que as PMEs são também um alvo. E com um fator que acresce aqui à necessidade de se tomarem algumas decisões e de se agir proativamente. É que, nesse mesmo estudo que estava a ler, não me lembro agora da percentagem, mas é uma percentagem bastante elevada. Normalmente nas PMEs, passado 6 meses de um ataque, grande parte delas fecha portas. Porque não consegue recuperar do ataque, não consegue recuperar a sua operação, recuperar os sistemas, recuperar a informação, e não tendo essa capacidade, e sendo uma empresa tipicamente de menor número de colaboradores, menor capacidade de resposta, acaba por fechar portas e fechar o negócio. Portanto, sim, deve haver uma atenção, não vou dizer redobrada, mas igualmente acrescida para a cibersegurança por parte das PMEs. Agora, acho que as PMEs devem também, no próprio mercado em que operam, identificarem a possibilidade de criar associações ou de se juntarem ou unirem para também, com uma perspectiva de escala, conseguirem alcançar ou ter algum tipo de benefícios na colaboração que possam ter com consultoras, empresas, nicho, que as ajudem a trabalhar essa vertente de cibersegurança numa perspectiva de associativismo.
A velha máxima dos juntos somos mais É fortes verdade, aqui é verdade. também funciona. E o tipo de ataques que acontecem a estas PMEs são, no essencial, diferentes do tipo de ataques que sofre uma instituição com uma outra dimensão? Há diferenças também a esse nível? Em termos de sofisticação, em termos dos meios utilizados, daquilo que é Sim. feito? Eu diria que em termos de sofisticação dos ataques, naturalmente uma empresa de maior dimensão, que tenha um nível de maturidade de cibersegurança maior, vai estar à partida mais bem protegida e, portanto, um ataque será mais difícil de perpetuar. Numa organização de menor dimensão, será naturalmente mais fácil. Agora, os tipos de ataque que temos assistido, tem havido um crescimento muito grande nos ataques de ransomware, de malware, de phishing, e eles seguem mais ou menos as mesmas práticas, as mesmas ações, com os mesmos fins. Eu diria que não tenho essa informação em termos de dados diferenciados ou segmentados entre PMEs e o segmento corporate ou enterprise, mas anda sempre um bocadinho à volta disso. Agora, será tão mais difícil conseguir realizar um ciberataque com mais protegido ou mais controlos de segurança, mais mecanismos de segurança de informação e cibersegurança a empresa tiver implementada, e aí naturalmente as PMEs estarão se calhar um bocadinho mais fragilizadas. Agora também é importante percebermos que o cibercrime está cada vez mais profissionalizado e que começamos a assistir também a uma agregação de vários grupos de cibercriminosos, precisamente com o intuito de profissionalizar e tornar cada vez mais elaborados e sofisticados estes ciberataques. Estamos a falar de um mercado próprio, um mercado global, que neste momento está avaliado em mais de 1,7 mil milhões de dólares em criptomoeda. Portanto, obviamente temos aqui grupos especializados, temos também as pessoas curiosas, não é? Que procuram e por curiosidade fazem estes ciberataques, mas a realidade é que já se encontra hoje em dia disponíveis kits de ataque, quase no modo de Cybercrime as a Service, até, a um custo muito, muito, muito reduzido e em algumas situações até sem qualquer tipo de custo associado. Kits de ransomware, por exemplo, ou de Denial of Service, que significa na prática que vamos inundar os sistemas de uma determinada organização ou de uma companhia com tantos pedidos que vai fazer haver uma degradação no serviço ou até impossibilidade do próprio serviço operar. Do lado depois de quem está do outro lado da barricada a tentar ajudar as empresas a proteger-se, como é que é no fundo feito o dia-a-dia de um profissional como o Mauro, que já leva muitos anos de experiência nesta área e nestes temas, mas no fundo como é feito o dia-a-dia de um responsável de cibersegurança de uma grande empresa, uma grande organização como é a NTT Data? Eu trabalho na componente de consultoria, portanto é ligeiramente diferente de trabalhar num cliente final ou numa outra empresa que tenha internalizado ou verticalizado aquele tal conhecimento que lhe estava a dizer. Eu acho que, portanto, vou-me focar no tema das consultoras. Certo. Que é a realidade que conheço. Fundamentalmente é estarmos cientes do que é que são as prioridades, do que é que são as tendências e ajudarmos e colaborarmos com os nossos clientes numa ótica de parceria para os ajudar a elevar o seu nível de maturidade de cibersegurança. Portanto, tipicamente não procuramos as tais respostas táticas ou aquelas ações táticas de mitigação imediata de uma determinada vulnerabilidade. Há empresas de nicho que já o fazem. Nós tentamos sempre apoiar os nossos clientes numa ótica de visão estratégica, okay? Melhoria contínua, ajudá-los a implementar, porque não fazemos só trabalho de consultoria pura, somos uma consultora tecnológica e, portanto, temos também esse conhecimento in-house para ajudar os clientes a fazer a implementação dos controles de segurança necessários, por exemplo, para mitigar vulnerabilidades que nós próprios tínhamos identificado, e ajudá-los a fazer essa roadmap, numa ótica de melhoria contínua. Okay? Como eu estava a dizer há pouco, não sendo o core business das companhias, é muito fácil as companhias perderem-se, entre aspas, mais uma vez, naquilo que é o dia-a-dia operacional deles. E, portanto, este conhecimento diferenciado de uma consultora acaba por poder apoiar as organizações a focarem-se mais numa visão estratégica de melhoria contínua
porque não está tão... é como se costuma dizer, os problemas dos outros parecem fáceis, não é? Claro. E, portanto, se nós não estamos tão embrenhados no problema, será sempre mais fácil para nós também ajudar e apoiar as organizações. Mauro, não queria terminar aqui esta nossa conversa sem lhe, no fundo, lançar outro dos grandes temas da atualidade em torno sempre desta área da tecnologia, que é o advento do Big Data e da inteligência artificial. Há realmente à nossa espera um mundo guiado por este tipo de ferramentas? Depois, que potencialidades e que desafios é que podemos esperar para os próximos anos? É uma boa pergunta, uma boa questão, um excelente tema para terminarmos. Costuma-se dizer que os dados são, se olharmos um bocadinho para a literatura e para os artigos que vão surgindo, que os dados são o novo petróleo. Mas também, se olharmos para esses mesmos artigos, muitos deles contrapõem dizendo que é mais abrangente e mais rico do que sendo o novo petróleo. Porquê? Porque o petróleo refina-se e é finito. E os dados não. Pega-se nos dados, transforma-se, enriquece-se com novos dados, gera informação, a informação pode ser também trabalhada e, portanto, há aqui um ciclo contínuo de crescimento e enriquecimento desta informação. E, portanto, normalmente é um dos principais ativos da organização. Portanto, sim, os dados e a informação deve ser devidamente protegida e até em termos regulamentares tivemos o RGPD e não ficará naturalmente por aí, mas que ajuda, e é curioso que o cidadão, ou o cliente final, está cada vez mais sensibilizado e mais preocupado com isto. Como é que os meus dados são utilizados, para quê, e se estão ou não protegidos. E, portanto, acho que é um tema relevante e que deve ser tratado ao abrigo da segurança de informação, mais uma vez, com a atenção merecida. Naquilo que diz respeito à Big Data, inteligência artificial, modelos de machine learning, tem aqui os dois lados da mesma moeda, que é essas mesmas soluções, essas mesmas inovações tecnológicas servem o propósito de apoiar quem está a trabalhar em prol das organizações numa perspectiva de proteção, mas também serve depois para tornar cada vez mais sofisticados os ciberataques. Portanto, é um pouco difícil responder a esta questão. Há imensas inovações tecnológicas que eu acho que não vão fazer pender a balança nem para um lado nem para o outro. Continua a ser sempre um bocadinho o jogo do gato e do rato. Andarmos mais ou menos de forma paralela a tentar inovar e dar resposta a ataques cada vez mais criativos. Mas além da Big Data temos aí outras tecnologias que vão também dificultar para os profissionais da cibersegurança muito mais o seu trabalho. O 5G, que vai permitir cada vez mais, vai fazer aumentar exponencialmente aquilo que são os dispositivos que estão interconectados, vai aumentar os dados que são partilhados e que são tratados e, portanto, a superfície de vetores de ataques vai naturalmente aumentar. Temos o tema do cloud computing. A maior parte cloud computing não, da quantum computing, a computação quântica. Grande parte dos mecanismos de segurança estão assentes em mecanismos criptográficos que dependem da sua capacidade de, num tempo de vida razoável, não serem quebradas. E a computação quântica vem pôr isso em causa. E já há, inclusivamente, a nível da Comissão Europeia, grupos de trabalho que estão a olhar ativamente para este tema, porque é um tema que pode colocar em causa grande parte dos controles de segurança e de encriptação de dados. Portanto, se nós olharmos para aquilo que foram as inovações tecnológicas nos últimos anos e aquilo que é perspectivado em termos de inovações tecnológicas, há muitos desafios pela frente, sem dúvida alguma, como sociedade, mas também, obviamente, como para a componente de cibersegurança. Eu acho que o fundamental é estarmos atentos a isso e perceber qual é que é o impacto que essas inovações tecnológicas terão na nossa vida e também nas nossas companhias. Mauro, muito obrigado. O nosso tempo Obrigado pelo convite. Passou a correr, mas foi um prazer poder conversar sobre estes temas tão presentes e tão importantes na nossa atualidade. Uma vez mais, obrigado. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.